Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Rafa. E aí, gente? Tudo certo com vocês? Tá todo mundo me escutando bem? Ah, buenísimo. Yo también, Rafa, estoy bien. Yo también, Víctor. Estoy re bien. Oi, Paredes. Bueno, chicos. Olá, Vila, meu amor. Gente, então hoje a nossa live, o pessoal tá entrando ainda. Entrem, fiquem à vontade. Bom, queridos, então, vamos lá hoje. A nossa live. Buenas noches, Dani. Ai, que bom, Evelise. Fico muito feliz que tu. Estudante de medicina na Bolívia. Adorei, adorei. Fico muito feliz, de verdade. Então, amores, hoje a nossa live é língua estrangeira para a vida, para o vestibular e para o Enem, né? E o meu convidado é o professor de inglês, Fábio Vasques. Então, só para vocês terem noção, eu conheço o Fábio já faz bastante tempo. Boa noite, Larissa. E ele é meu colega, né? Meu colega, meu diretor, meu amigo. E, enfim, eu já estava tentando trazê-lo já fazia um tempinho e agora eu consegui. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso papo, certo? Olha que tal! Entonces, chicos, ¿y a ustedes? ¿Cómo están? ¿Sí? Vamos lá então, gente. Vamos esperar aqui o Fábio entrar. E vocês estão gostando das lives? Ah, já deixa eu avisar aqui, hein? Quem não tá no Telegram é pra entrar. Certo? Tem alguém ainda que não tá no Telegram? Tem que entrar no Telegram. Tem que entrar. Vamos lá, deixa eu ver se o Fábio ainda não pediu pra entrar. Então, nós somos colegas, o professor Fábio ele é de inglês, eu sou de espanhol. Tá ali ele, me deu oi. Fábio pediu pra entrar? Aqui. Fixa, nananã. Oi, Paola. Acho que ele ainda não pediu. Pede pra entrar, Fábio. Então, continuando. No Telegram, gente, eu coloco bastante coisa também, boto bastante dicas, indico aulas, faço enquetes, porque no Telegram permanece, né? Não dura só 24 horas. Então, se vocês entrarem agora, primeiro não vai ter lá bom dia, boa tarde, boa noite, mas vocês vão poder fazer todas as enquetes que foram postadas até então. Então, acredito que vocês vão gostar bastante de entrar, porque vocês vão poder também, né, praticar aquilo que vocês aprenderam, não só aqui no Instagram, mas também no Telegram, no YouTube. Vamos ver, ele tá entrando, gente. Olá! Oi, Betinha, tudo bem? Tudo bem? Um brinde pra Brinde. gente. Que bom. Cafezinho da noite aqui. Ai, sim, com certeza. Pra dormir bem depois, né? Pra terminar bem o dia, né? É verdade. Então, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. De verdade, assim, ó. Eu te Um prazer. escrevi, fiz o cartãozinho, fiz uma cartinha e eu fiquei muito feliz que tu tenha aceitado, porque, querendo ou não, as pessoas ainda não sabem, muitos não sabem, mas outros sabem. Tu participou de toda, assim, o meu início, né, como professora, tu participou do meu ladinho, assim, tu viu todo o meu crescimento, então, assim, te ter aqui como um amigo, como colega também, pra mim é bem importante. Então, obrigada, de verdade. Eu fico muito feliz também de poder estar aqui, Betinha, e acho que, querendo ou não, o teu sucesso aí com o teu canal só mostra o quão boa profissional tu sempre foste. Mas, claro, né? Ninguém sai do nada, ninguém sai de onde os outros começaram, né? A gente tem que construir É. nossa carreira. Eu acho que tu sempre teve essa veia aí mais artística, mais de um uma boa relação com o público. Eu acho que o canal só junta as tuas paixões de uma forma muito bem, muito natural, assim. Acho que
É muito legal ver que está dando certo e mesmo que isso fosse óbvio, é bom ver que está acontecendo de fato. Ai, fico bem feliz, verdade. Mas, Fábio, olha só. Tem Diga. aqui um pessoal que te conhece, mas outros não. Eu queria que tu começasse te apresentando, né, para os seguidores de modo geral, porque é bem importante que eles saibam, né, quem é o Fábio que eu falei nas histórias e tudo mais. Claro. Bem, sou o professor Fábio Vasques, né? Eu sou professor de língua inglesa e de linguagens como um todo também há mais de 15 anos, né? Eu Uhum, comecei a dar aula bem cedo, acreditem, né? Comecei a dar aula quando eu estava no ensino médio ainda, né? Tive aquela coisa, né? A gente começa a ajudar os colegas e daqui a pouco eu fui fazer um curso e no curso tinha oportunidade. Quando veio, eu já estava dando aula com 16, 17 anos. bem cedo. E né, eu comecei oficialmente, né, com 17 anos. Bem no mês do meu aniversário foi quando eu peguei Uhum, ali a minha primeira turma oficial e tal. Então, com 17 anos eu já estava envolvido. Foi isso que acabou me fazendo escolher a letras, né? Que eu fiz na URGS também, antes de tinha um pouco. uhum, Acabei entrando logo depois, comecei a dar aula no Cultural, que era, né, o Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano aqui de Porto Alegre, que foi referência de ensino de inglês por muito tempo, foi fundado pelo Érico Veríssimo. Eu fui o professor mais jovem da história do Cultural, né, com 18 olha. anos. E tudo isso fazendo, né, foi toda uma descoberta. Estava dando aula e comecei a fazer as letras e, né, sempre tive um contato muito prático assim com o ensino, né, tentando associar as coisas das letras com o que eu acabava fazendo, meio que no instinto, aprendendo com os colegas. Logo depois Uhum, disso, ali com 1, 2 anos depois, acabei começando a dar aula no Unificado, certo? uhum, Numa das franquias, das várias franquias que o Unificado tem, e na época até nem tinha tantas, mas estava começando e acabava que as franquias eram meio que um celeiro, né, de professores, e aí o caminho natural das coisas me levou, né, ao Unificado de Porto Alegre, onde eu comecei a dar aula, logo depois tu entrou também, a gente começou a construir nosso uhum. caminho ali, e depois disso tive uma passada legal pelo Colégio Israelita Brasileiro aqui, um colégio muito legal aqui de Porto Alegre. Hoje trabalho Tá. ainda no Colégio Leonardo da Vinci, Alfa, né? Uhum, E, além de professor do Unificado, sou diretor de ensino, né? Nessa nova uhum, fase do colégio, que visa aí a criar um projeto pedagógico cada vez mais forte, né? Nesse novo momento do Unificado aí, para uhum. que a gente está se consolidando como um grande colégio, né, mantendo a tradição de curso que nós temos aí há 43 anos. E no meio do caminho já fizemos algumas outras coisinhas aí, né? Criamos o Instantâneo, né, que tem quase Criamos 5 anos, instantâneo. né? Fui tradutor, intérprete no fórum, já fiz tradução valendo. E eu acho que se eu começar a falar aqui, eu vou lembrar que eu já fiz mais coisas que eu queria, mas tudo bem. Então, aí, essa é a nossa Mas, brincadeira. não, mas assim, se tu for analisar, Fábio, tu passou por diferentes ramos do ensino, né? Tu começou dando aula de inglês para a pessoa aprender a falar, daí depois tu foi para o unificado, pré-vestibular, e agora tu tá no colégio, e tu é diretor de ensino. Então, assim, a tua visão sobre o ensino de inglês, mas não só de inglês, mas como de ensino no modo geral, assim, né? Até a gente às vezes compara, né, a disciplina de linguagens com a disciplina de língua estrangeira, né? Qual é a abordagem que tu dá para uma e qual a abordagem que tu acaba dando para outra, que também é diferente a abordagem, se for analisar, né? Tem um outro propósito. Então, quando que tu pensa em ensino de inglês ou ensino de espanhol, mas ensino de língua, tu pensa num propósito, até porque é sobre isso que a gente está conversando, né? Essa tua caminhada, tipo assim, ela cristalizou alguns conceitos ou pelo contrário, ela, né, te deu uma nova visão sobre o ensino de inglês? Eu acho assim, não tem como falar de ensino, acho que isso é muito importante, ensino de língua estrangeira. Não estamos falando necessariamente de aprendizado aqui, né? O aprendizado vai ocorrer, óbvio, de várias formas, mas isso depende muito mais do aluno e como ele se compromete, como ele se envolve com a coisa. Mas quando a gente pensa em ensino, é impossível pensar que o ensino de língua estrangeira seja único. Eu acabei não mencionando, né? Vou falando, vou lembrando.
Eu dei aula por muito tempo em empresas também, né? Que a gente chama em inglês de in-company, né? Ou seja, onde a gente percebe completa um outro tipo de pegada, um outro tipo de relação com a língua também, né? De objetivos. Então, assim, falar se é professor de inglês ou de espanhol é quase que uma simplificação exagerada, né? Porque Sim. na prática, se tu for um professor de língua inglesa ou espanhola ou de qualquer outra língua estrangeira para crianças, né, em alfabetização, tu tem uma pegada, tu tem uma abordagem, tu tem uma forma de olhar Uhum. para essa profissão. Se tu é um professor já de adolescentes, mas que também tem como objetivo o aprendizado, né, para a Uhum. vida, como a gente colocou aí nesse título, ou seja, um aprendizado de desenvolvimento de habilidades de fala, de todas as habilidades comunicativas, ela é Uhum. muito diferente do que uma pessoa de negócios procura quando busca um professor porque precisa escrever e-mails ou precisa, né, resolver, aprender a apresentar projetos ou precisa conseguir discutir numa reunião, ou até Uhum. mesmo uma pessoa que te procura para que daqui a pouco simplesmente fazer uma viagem rápida, onde a gente sabe que essa pessoa não vai precisar falar um inglês fenomenal, mas ela vai precisar, Uhum. né, ter ali uma mínima interação para conseguir começar as conversas, conseguir as coisas mínimas e o resto a pessoa vai se virar e era isso, não precisa tanto. E é óbvio que quando a gente pensa em testes, a coisa só muda, né? Porque uma coisa é o teste vestibular, outra coisa é o Enem, que por si só já são muito diferentes, mas a gente Uhum. pode pensar em testes de proficiência, como o TOEFL, como o Cambridge. O espanhol tem. Como é que é o do espanhol Tem mesmo? DELI, CL, DELI. selo. Exato. Quer dizer, é outra abordagem. E é claro, todos têm algo em comum. Nós estamos falando de língua, nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de alcançar objetivos. Mas acho que a grande sacada é essa. Uhum. Quanto mais pessoas eu conheci, mais objetivos diferentes eu fui vendo, mais propósitos, tu vai vendo que a forma como tu aborda o inglês, o estrangeiro no caso, tem que Uhum. se adaptar, não adianta, né? Se tu tenta levar coisas, receitas, né, prontas do que funciona numa situação para outra, muito provavelmente tu vai falhar. Óbvio que tem coisas que se transpõem, tem coisas que funcionam, que né, tu consegue carregar e que podem, inclusive, enriquecer situações que normalmente, sei lá, vou pegar um exemplo simples, mas o próprio trabalho com a oralidade, que é um trabalho que Uhum. não faz muito sentido quando se pensa numa prova de vestibular, que é uma prova escrita, Uhum. não quer dizer que ele não possa agregar valor, né? Se tu consegue trazer curiosidades, consegue engajar o teu aluno com aquelas questões. Eu noto que mesmo o aluno que não está preocupado em aprender a falar, ele respeita muito, né? Quando o professor dele tem um bom domínio da língua, então ele se sente mais confiante. Então são coisas que uma coisa vai ajudar a outra. Daqui a pouco tu está numa aula trabalhando para comunicação e não importa Uhum. saber o que é sujeito, o que é verbo, o que é objeto, mas em algum determinado momento aquilo pode enriquecer um entendimento, pode ajudar um aluno a chegar mais longe. Então, quer dizer, em nenhum momento algo exclui, né? Coisas são excluídas automaticamente, mas também não dá para Sim. pensar que a mesma ferramenta vai resolver todos os problemas que um professor vai ter. Tu precisa ter noção clara de qual é o objetivo daquelas pessoas que estão estudando contigo, precisa Uhum. entender o quão dedicadas elas estão ao seu propósito e adaptar, né, pro objetivo claro. Em inglês, não à toa, a gente tem um segmento, né, que se chama de ESL, né? English Uhum. for Specific Purposes. Desculpa, ESP. English for Specific Purposes. Ou seja, Uhum. é o inglês para propósitos específicos, né? Então, tem toda uma área de desenvolvimento por trás do fato de que estudar inglês ou qualquer língua, né, nesse sentido, precisa ser levado de acordo com os objetivos de quem está aprendendo e não simplesmente uma aula padrão para qualquer pessoa, né? Até porque também, tipo, as pessoas que vão fazer prova para o Enem, eu realmente tenho uma abordagem, né? As pessoas que vão fazer prova para a URGS, elas precisam saber o que significa um objeto direto. Por exemplo, o que é um objeto indireto. Mas quem está aprendendo a falar
Eu não preciso dizer, nomear as classes dizendo isso, tipo assim, claro, ele já sabe mais ou menos o que é um adjetivo, o que é um substantivo, porque isso, de modo geral, quem chega a querer aprender uma língua estrangeira são coisas que a gente aprende desde muito cedo. Meio que a gente já internalizou, né? Mas essa coisa de... que o problema, eu acho que tem os dois extremos, né, Fábio? Eu não sei, mas é isso que eu vejo. Tipo assim, tem o cara que só quer ensinar em cima de regra, e tem o Claro. cara que quer ignorar completamente a regra. E isso acho que Uhum. tem no inglês e no espanhol. Como se a Eu acho regra não que, fosse acho que importante. é um mal até dos estudantes de letras como um todo, né? Tem uma coisa de... Acho que, assim, se a gente pensar um pouquinho sobre como a letras é organizada, pelo menos a letras da URGS, que é a que nós né, cursamos, ela Uhum. tem eu não sei, posso estar sendo crítico agora demasiadamente, né? Mas a gente entra no primeiro semestre, tem aquelas cadeiras como visão crítica da gramática, e aí a Uhum. gente tem questões de linguística, né? Introdução linguística, que são cadeiras muito enriquecedoras. Eu diria, inclusive, que talvez, assim, se tivesse que resumir a faculdade de letras, são essas cadeiras, porque afinal de contas, assim, é isso que pá, dá aquele clique na cabeça, né, de que, cara, o que é certo, o que é errado, preconceito linguístico, todas essas coisas que Uhum. tornam a gente, né, nós linguistas, né, e profissionais da língua, diferenciados no sentido de olhar para a língua com outro olho, né, de entender, né, essas variações como algo rico e não como um problema. Acho que isso tudo é muito positivo, mas ao mesmo tempo acaba que não adianta, né? O mundo é feito de primeiras impressões. A gente acaba entrando na faculdade, vem essa primeira impressão, muita gente toma aquilo como a grande mensagem ou a única mensagem, né? E Uhum. acabam esquecendo que para poder criticar a gramática ou a forma como ela é ensinada, a gente precisa minimamente dominá-la, né? Ou pelo menos discuti-la a ponto de entender o quão útil ela pode ser para a vida e para os objetivos de cada aluno. A gente poderia discutir aqui que só vai ser necessário em algum momento saber o que é um objeto direto, o que é um complemento, o que é um adjunto adverbial, enquanto houverem provas, enquanto houver, né, algum tipo de objetivo que peça isso. Se um dia as Sim. provas decidirem que nunca mais vão pedir, nunca mais vai ter. Mas, de novo, esse tipo de abstração tem seu valor, né? Claro que a grande questão é a dosagem. Eu acho que a gente acaba tendo realmente profissionais que acreditam piamente que ensinar uma língua é ensinar a sua gramática, né? Uhum. E esquecem completamente da esfera semântica, pragmática, né? Que são esferas mais, talvez, importantes para o dia a dia, certo? Mas a gente também tem aquele outro professor que entende que tem que romper completamente com o paradigma na verdade, tem que se experienciar a língua, tem que se falar, tem que se aprender pelo contato e que não se deve falar a respeito da língua. Até li recentemente um artigo, não tão recentemente, na verdade, acho que já faz uns 2 meses, um artigo, não um artigo científico, mas um artigo do The Economist, aquela revista famosa, Uhum. que falava sobre o fato de que termos metalinguísticos, como sujeito, objeto, predicado, essas coisas que a gente aprende muito no Brasil por causa das aulas de português, Uhum. eram termos que estavam sendo completamente esquecidos pelos nativos de inglês, né, que só estavam Uhum. sendo estudados em aulas de língua estrangeira, né? Querendo ou não, bom ou ruim, é uma função que acaba nos cabendo, né? De também levar o aluno à possibilidade dele pensar na sua língua, pensar na língua estrangeira para poder entender a sua e, de Uhum. uma certa forma, né, fazer esse caminho de retorno, né? Então, pensar sobre língua para poder entender melhor a sua língua e poder se entender melhor. Eu acho que esse é um grande objetivo da língua estrangeira, né? É. Sempre vai ter, né? O autoconhecimento, conhecer o outro para se conhecer, mas é que acaba isso. A gente acaba tendo uma confusão ideológica, assim, não no sentido político, é claro, mas assim de pessoas que defendem que só se pode ensinar de um jeito, ou só se pode ensinar do outro, quando na Sim. verdade ensinar é a parte menos importante do processo, né? O que importa é o aprendizado. Então, assim,
Se eu entendo o objetivo, eu vou adaptar o meu ensino para chegar onde tiver que chegar. Se tem que fazer de um jeito ou de outro, bem, não tem fórmula e não tem erro, né? Desde que a gente chegue onde tem que chegar. E é engraçado porque semana passada eu conversei com o Jorge, um outro professor também de inglês, e eu falei assim que eu tive um sério problema que às vezes eu tive alguns professores no curso de inglês que eu fazia há muito tempo que diziam assim, não pode pensar em português. Só que isso me atrapalhava muito. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da minha língua. E, tipo assim, eu gosto de fazer essas associações porque eu já me sinto confortável com a língua portuguesa. Como que eu não vou pensar em português? Tipo, se eu sou brasileira. Como se tu tivesse controle completo sobre isso. Não tem, exatamente, exatamente. Então, para mim, essa relação com o português é muito importante. Tanto que, tipo, na aula do pré-vestibular, ou do colégio, no ensino gramática, pensando no vestibular da URGS, principalmente, quem tá assistindo que não é daqui do Sul, aqui o vestibular da URGS é bem forte, gente. E ele cobra bastante a gramática, além de interpretação e tudo mais. Mas eu também faço essa relação, porque os alunos, eles se sentem mais confortáveis. E quando eu dava aula no NEL da URGS, eu também, embora a ideia fale mais em espanhol, tipo, o cara recém chegou. Tipo assim, eu não vou chegar e o cara vai se sentir na obrigação de falar algo que ele não sabe. Né? Eu acho que também tem da questão da consciência do professor e entender que como que eu posso facilitar aquilo? Porque no inglês não é tanto. Não, no inglês tem essa galera que quer mostrar que sabe muito e daí, tipo, precisa muito falar inglês o tempo todo, né? E no espanhol, as pessoas querem dificultar o espanhol para dizer que é difícil, sabe? Tipo assim, tu não vai atingir isso, tu só depende de mim para. Só que não, gente, tu consegue fazer essas associações, né? Não, é bem interessante o que tu fala. Me vieram várias coisas à mente aqui, até antigos colegas que a gente já teve que também tinham assim uma cabeça meio dura, às vezes, querer ensinar, por exemplo, no pré-vestibular falando em inglês, né? É um problema? Olha, não necessariamente. Se tu sabe, tu tem se o teu ambiente, os teus alunos estão bem controlados, tem uma heterogeneidade, uma homogeneidade ali de conhecimento, onde o inglês, né, falar em inglês vai ser talvez um extra, uma forma de motivá-los e de engajá-los com o estudo, porque, né, em última instância, o que o professor faz nada mais é do que engajar o aluno para que ele estude e aprenda, porque, né, não tem mágica no processo de ensino. A gente, óbvio que deve e pode fazê-lo, né? Mas se aquilo virar um obstáculo, então, na verdade, tu está só satisfazendo teu ego, né? Eu para quero mim falar seria. inglês. Exatamente, né? Eu lembro até hoje, vou contar aqui, não sei nem se eu já te contei essa história. Uma vez eu fui chamado para dar aula no vestibular Mauá, nem existe mais, muito antigo, né? Sim, é bem antigo. Em Bento Gonçalves, né? Tinha uma filial lá e eu fui chamado, mas fui chamado meio que assim às pressas, vamos dizer assim, né? Era meio de ano já, o professor lá não deu certo, alguma coisa, me chamaram. Era um dia que eu podia, resolvi ir, né? Essa experiência de interior maior, eu acabei conseguindo fugir dela porque rapidamente eu me coloquei em Porto Alegre e acabei não precisando fazer tanta viagem como tu já fez. Eu sei que tu viajava bastante. Então, não, tô a fim de conhecer Bento, é uma região legal, mas fui para ter a experiência. E eu lembro, é engraçado, né? Claro, hoje em dia não aconteceria, mas na época, eu estava ainda no começo da minha carreira com pré-vestibular, eu estava me sentindo inseguro, né? Assim, eu não sabia. Eu já estava muito acostumado com trabalhar no unificado, com os materiais que eu já dominava, alguns eu acho que eu já fazia, ou seja, eu já tinha ali toda uma coisa que me deixava confortável, né? Já tinha um modus operandi bem estabelecido. E lá era outra marca, outro livro, outra cidade, outra cultura, ou seja, eu estava meio... Fiquei nervoso, né? Entrei na sala de aula, não era uma turma muito grande, não lembro quantos alunos, mas não era nada absurdo. Mas igual, estava nervoso. E aí, no nervosismo, eu acabei, perguntando para eles, sugerindo que eu desse aula em inglês, né? Por quê? Porque eu pensei, tô inseguro, mas o meu inglês é bom, se eu falar inglês, eu vou, né? É uma coisa que eu vou ter ali para me assegurar.
Até hoje eu não esqueço, foi a pior aula da minha vida. Assim, a pior aula da minha vida, porque eu fiquei tentando. Primeiro, que eu não estava acostumado a dar aquele tipo de aula em inglês nessa época. Né? Então, era uma aula, é uma aula, como tu mesmo disse, no qual a gente acaba fazendo muitas relações, porque, né, como o vestibular, especialmente da URGS, cobra essa capacidade analítica do aluno, tem muito mais a ver com o aluno perceber a língua, analisar a língua, comparar com a sua língua materna né, criar ali mostrar, de novo, não que seja instrumental, eu não gosto dessa palavra que parece que é muito básico, mas no sentido de usar a língua como instrumento realmente para tirar informações de um texto, né? Então tu tem que fazer essas relações, aí tu fala fala um pouco mais sobre a língua, né? Usa mais de uma metalinguagem. E eu lembro que ao dar aquela aula em inglês, eu mesmo tinha que ficar pensando que termos que eu ia usar, e eu percebi que às vezes eu estava usando termo e eles não estavam entendendo. E aí eu percebi que eles ficavam inibidos de fazer perguntas, porque se eu estou falando inglês, eles querem fazer a pergunta em inglês, Em inglês. óbvio. Só que daí eles não se sentiam confortáveis. Não... De novo, é isso, entende? Pode ser a melhor prática do mundo. A aula em inglês, hoje, por exemplo, no colégio Leonardo da Vinci, eu dou aula 100% em inglês. Por quê? Porque eu entendo o meu público, eu sei que é um público que tem condições de acompanhar, No mas mesmo israelita assim também eu digo para era. ele. Perdão? No israelita também tu dava inglês, Sim, no o israelita israelita. sempre foi. O israelita é Sim, um né? colégio que tem uma cultura com inglês muito forte. Muitos períodos, né? Desde o começo, tinha divisão de nível, então era bem mais fácil de decidir. É que no Leonardo da Vinci, mesmo sem todo esse aparato, mesmo assim eu escolho dar aula em inglês, porque eu penso que aquele é um momento de imersão para os alunos, né? É um momento para eles terem uma aula em inglês, eles têm condições, aquilo funciona. Mas mesmo assim, na primeira aula e repetidamente, eu digo para eles, gente, o português aqui não é proibido, o português aqui é uma ferramenta que nós vamos utilizar. Se alguém quiser perguntar em português, pode perguntar. Se eu sentir que eu preciso falar português para vocês entenderem, eu vou falar. Mas eu vou tentar usar esse nosso tempo aqui em inglês, porque é o tempo que nós temos. E por que não, né? Mas é isso, tu ter esse tato, entende? Eu posso achar, eu gosto muito de dar aula em inglês, até porque para mim é um momento de exercício, né? Já que, né, morando no Brasil, a gente não tem tanta oportunidade de falar. Mas é isso, eu não posso deixar que essa minha vontade de falar inglês, que esse meu ego de mostrar o meu inglês, atrapalhe o meu aluno. É muito simples, né? Então, acho que assim, pode ser a melhor prática do mundo para uma situação específica, para um grupo específico, né? E daqui a pouco eu vou te dizer que ano que vem, com a turma do Leonardo da Vinci do ano que vem, eu vou ter que falar em português, porque daqui a pouco aquele grupo chegou mais despreparado. Então, eu acho que esse é o papel do professor. Conseguir também, professor de língua estrangeira especificamente, né? Conseguir entender o que ele vai usar. Mesmo num curso de inglês, onde, né, o mantra é falar inglês, pensar em inglês e tudo mais, a gente tem que entender que o pensar em inglês vai chegar com o tempo, que, né, que isso é uma habilidade que vai se desenvolver através do uso, da motivação do aluno. Ele tem que entender a aula, né? Tem teorias muito simples, muito básicas de ensino de língua que falam do input mais um, né? O I mais um, né? Então, não adianta eu sair aqui lendo Shakespeare para alguém, né? Ninguém vai entender nada. É como se eu tivesse falado em grego ou em alemão. Então, eu preciso achar uma linguagem que seja acessível, que seja desafiadora, que bote meu aluno numa posição de desconforto para que ele aprenda, mas eu também não posso fazer com que isso seja um obstáculo, né? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né, de uma certa forma. Não, e assim, eu vou ler aqui umas duas perguntas, mas inclusive eu acho que esse meu pensamento em relação a dar aula em português foi conversando contigo, comendo sushi nas nossas aulas de sábado, assim, ou antes, eu me lembro, mas a gente estava conversando, daí eu perguntei o que tu achava, se o espanhol era mais parecido, daí eu lembro que tu falou assim, mas Beata, imagina se tem uma pessoa que não consegue entender e que não passe, que não acerte alguma questão, porque esse aqui é um outro propósito. E eu realmente me dei conta da importância de conseguir atingir o aluno, acho que nessa nossa conversa, em um dos nossos almoços, há, sei lá, 10 anos. Então, realmente, o que tu fala, para mim, faz muito sentido. E, olha só, Fábio, primeiro, o Diego tinha dito que ele acha preconceito linguístico o máximo, porque aproxima as pessoas, né? Através da empatia e tudo mais. E Claro. é verdade, Diego. Acho que falta...
o estudo de variação linguística e o entendimento do preconceito linguístico, né? Porque preconceito linguístico existe, ponto, né? Entender que ele existe e que a gente, às vezes, né, perpetua ele sem querer é realmente algo muito poderoso. E de novo, né, fazendo aqui uma propaganda, mas te dando mérito também, que legal que a gente tem isso no Colégio do Unificado agora, onde tu trabalha com eles, desde o ensino médio, o aluno chega. Se algum aluno nosso for para letras, não vai se surpreender com isso na faculdade, vai ter já essa discussão minimamente desenvolvida. Até porque eu entrei na letra sem nunca ter escutado um preconceito linguístico na vida. Nossa, isso é uma descoberta. Por isso que é tão impactante, eu acho, quando a gente entra, naquele primeiro ou segundo semestre, e já aparecem esses conceitos que são tão verdadeiros, né? Que são tão, assim, legal, né? Dá para olhar para a língua de outro jeito. Mas aí tem o outro lado, esse que eu mencionei, que às vezes fica tão imprimido na mente do professor que ele acha que só isso que importa e que ele tem que romper com qualquer formalidade, né? Óbvio que não. Até porque ele tem que entender que o aluno ele vai sair daquele momento que ele vai talvez precisar usar a língua e vai precisar da língua como um prestígio, né? Tipo assim, eu vou estar disputando uma vaga de emprego com alguém e dependendo da forma como eu me colocar, eu não vou conseguir essa vaga de emprego, gente, porque a pessoa que está me entrevistando talvez não tenha a mínima noção do que é preconceito linguístico. Vou chegar a ser preconceituoso linguisticamente. Vamos conversar. Não, e de novo, e o preconceito... né? Óbvio que isso não vale para qualquer preconceito, mas o preconceito linguístico claramente está ali porque ele está ancorado a fatos. Preconceito social, né, do dia a dia. também. Então, se associa formas de fala a situações linguísticas. E, bem, a formalidade está associada a situações como o emprego, como, né, a entrevista de emprego em especial. Adequação linguística. Exatamente. Então, não é uma questão de romper por romper e vão falar de qualquer jeito e era isso. Não. É entender que em algumas situações falar de um certo jeito é o mais adequado, até porque mesmo que soe bem falar informalmente numa situação formal, que todo mundo me entenda, né? A gente tem aí exemplo de presidentes que estão usando isso muito bem a seu favor, né? Usando linguagem simples, tentando, né? E alcançando as pessoas, né? Independente de quais mensagens, a gente sabe que a linguagem simples acaba alcançando mais pessoas. Mas a gente também tem essa questão. Olha, no momento em que eu entendo que existe uma variante formal, que eu tenho... que ela é um instrumento de ascensão social e de situações específicas, quando eu a utilizo, eu também estou sendo respeitoso com as outras pessoas que talvez não falem a minha variedade de língua, que não necessariamente, né, têm obrigação de entender do meu jeito. Ou seja, é uma língua comum, né? A língua formal, a padrão, querendo ou não, é uma língua comum de trânsito entre todos os brasileiros. Então, é isso, né? É não olhar só para um lado, é conseguir olhar para todos os lados. Até porque também a questão de preconceito linguístico é ter consciência de que as pessoas não saem do mesmo patamar. Ninguém quer falar errado, gente, né? Ninguém, tanto que tem a hipercorreção. Né? Se tem a hipercorreção, porque as pessoas tentam falar muito certo e erram muito mais. Mas por quê? Porque a pessoa quer ser aceita socialmente. Mas se tu olhar para a pessoa que fala, eu sempre uso o mesmo exemplo, né? Porque, enfim, eu não sou muito criativa, mas a pessoa falou, estrupo, né? A pessoa falou estrupo não porque ela quer falar estrupo, mas porque ela não teve acesso à palavra estupro, né? Então, acho que o preconceito linguístico tem uma questão de consciência social acima de tudo. Mas isso não faz com que a pessoa não queira evoluir linguisticamente, no sentido de atingir a norma padrão, né? Isso é bem importante a gente falar. E também aqui, ó, o Diego aqui. Boa noite, né? Primeiramente, um grande abraço. Outro para ti, Diegueira. É o Diegueiro. Diegueira, admiro o profissionalismo de vocês. Uma pergunta, ó. Qual a diferença entre em estudar inglês e espanhol para o vestibular, para o Enem e para conversação? Bem legal essa pergunta eu acho que é o cerne da nossa conversa, de uma certa forma. Né? E assim, ele complementou rapidinho. Se... estudando, por exemplo, fazendo um curso de conversação, a pessoa consegue se sair bem no Enem e no vestibular da URGS? Ótima pergunta. Ótimo, acho que esse é o grande ponto. Acho que sim. Vou falar de inglês, tu pode complementar com espanhol, mas pelo que eu te conheço, não é tão diferente assim. A gente já conversou bastante sobre, então assim, pode falar no nome de inglês e espanhol tranquilamente. Exatamente. A resposta para a pergunta dele é não.
né? Não. Estudando num curso de língua, tu não está preparado para uma prova. Assim como sendo nativo de língua portuguesa, tu não está preparado para um concurso vestibular de português, certo? Nós somos todos falantes nativos e mesmo né, formados em letras, né, professores, eu acho que se a gente fizer uma prova de português, a gente provavelmente vai errar uma ou outra questão, mesmo com toda a nossa bagagem, certo? Então, quer dizer, não é uma questão de conhecimento puro. Provas não testam só conhecimento, né? Quem dera, se a gente tivesse um método infalível de testar conhecimento e entendimento das pessoas, nós estaríamos utilizando esse método, mas o melhor que a gente achou, por enquanto, ainda é através de provas, né? Porque ele é um método que permite que todos, né, passem por uma experiência semelhante e a gente consiga medir os resultados. A gente sabe que, na prática, o melhor jeito de medir o desempenho, o aprendizado de alguém seria fazendo uma análise individualizada das pessoas. Mas a gente sabe que, né, os desafios da educação em massa impedem que a gente faça isso por falta de tempo, por falta de recurso, por diversas questões. Mas é bem claro que as provas, elas medem o teu preparo para elas, né? Especialmente quando as provas começam a ter um valor competitivo, né? Onde ir bem ou não numa prova significa, em última instância, ganhar dinheiro, porque querendo ou não, se tu entra na faculdade pública, gratuita, tu não está gastando um dinheiro que, né, talvez tu teria que gastar, assim como, né? Ou seja, em última instância, vale dinheiro aquilo. E quando vale dinheiro, tem competição, obviamente que a prova não vai poder simplesmente ser ingênua e cobrar. Vamos ver se vocês estão entendendo inglês daqui e tudo bem. Já aconteceu. Até porque é uma seleção, né? Exatamente. Então, a prova tem que ter, desde as questões muito fáceis, que todo mundo tem acesso, até as questões medianas, que vão eliminar grande parte dos competidores, e tem que ter as questões difíceis e muito difíceis para filtrar os bons candidatos, porque não adianta, vai ter muitos bons candidatos, né? Então, em algum momento eu vou ter que dizer, ok, tu é bom, mas não tão bom. É a vida, tente outra vez ano que vem. É uma verdade cruel, mas enquanto as vagas forem limitadas, isso vai acontecer, não adianta, certo? Se a gente chegar um dia numa sociedade que consegue né, receber os estudantes da universidade sem limite, provavelmente a gente não tem mais essa necessidade, a gente poderia se focar realmente em aprendizado real e quem realmente sabe. E, de novo, a própria URGS já cometeu esse erro. A prova de inglês da URGS de 2012, famosa, né? Faz tempo já, é uma prova extremamente fácil com média 15, de 25 questões, média 15. Por quê? Porque ela é uma prova que não se preocupou em selecionar os melhores candidatos. Ela se preocupou em ver se as pessoas falavam inglês. E as pessoas falam. É um dos problemas que a gente tem com o Enem. Com tão poucas questões, né? E com questões que são pensadas para um universo gigantesco como é o Brasil, tu acaba tendo questões que são muito fáceis para muita gente. E são difíceis para muita gente também. Mas, no final das contas, tu não consegue fazer aquela seleção cirúrgica, né? Para separar quem realmente estudou, quem domina a língua e tudo mais. Bem, com isso dito, acho que a grande questão é estudar a língua, seja como for, para a tua vida, é muito importante e vai te ajudar muito numa prova. Mas no momento que tu tiver uma base, e essa base pode ser ótima ou pode ser até meia boca, dependendo do concurso que tu vai fazer, tu vai ter que entrar fundo no concurso, né? Se tu quer fazer TOEFL, tu tem que entender as perguntas de TOEFL, tu tem que entender que tu vai precisar falar, tu vai ter que ouvir, tu vai ter que escrever. Quando tu vai pro vestibular da URGS ou outros vestibulares em geral, tu vai ter que ler bastante, vai ter que mostrar a tua capacidade de escrita através de questões objetivas. A gente não vai ter a oportunidade de realmente escrever, mas vão ter questões ali que de uma certa forma, vão te perguntar sobre a capacidade de escrever e parafrasear. E no Enem, tu vai ter uma prova muito mais curta, onde o foco é o teu entendimento do texto, em especial, o teu uso da tua língua para tirar informação do texto. Ou seja, não tem como um curso de línguas te preparar para tudo isso. Assim como o próprio curso pré-vestibular como unificado,
tem dificuldades, às vezes, de resolver todas as demandas de todos os alunos. Porque se um aluno está só dedicado ao Enem, talvez ele ache a minha discussão sobre sintaxe na língua inglesa extremamente desnecessária, porque nenhuma questão do Enem pergunta sobre isso. Mas se eu simplesmente der uma aula sobre leitura de textos e usar como base os textos do Enem, provavelmente ele chegando na URGS ele vai dizer que eu não preparei, porque os textos vão ser muito diferentes, as perguntas vão ser muito diferentes. Então é isso. Não é a mesma coisa, tu tem que entender a realidade de cada concurso, seja ele um concurso vestibular, seja o Enem, seja concursos de língua, né, de proficiência, para certificação, seja o que for, seja para entrevista de emprego. É claro, tu não tem como saber todos os formatos, mas quanto mais tu puder saber sobre o formato, é isso que vai complementar o teu estudo da língua. Tu vai ter uma base e tu vai chegar onde tu quer se preparando. É aquela questão, a gente usa muito a metáfora da maratona, né, pro vestibular. Nenhum maratonista corre os 42 quilômetros todo dia, né? E mesmo quando corre, ele não corre todo aquilo né, no pau. Ele tem que aprender a controlar sua respiração, ele tem que aprender a gerenciar os seus recursos, ele vai ter que fazer um início mais assim, mais assado, ele vai ter que saber o momento que ele toma água, o momento que ele toma ali o carboidrato dele, o momento que ele dá um sprint final. De novo, ele vai treinar fazendo 10 quilômetros num dia, ele vai treinar fazendo 5 quilômetros no outro ele vai fazer 20 e tantos, no outro ele vai fazer 42. Ou seja, tu tem que entender que por mais que tu corra muito bem, que tu tenha capacidade de corrida, se tu vai correr 100 metros é uma coisa, se tu vai correr 42 quilômetros é outra completamente diferente. Ambos são corridas, mas são corridas completamente diferentes. Tu tem que conseguir se preparar para a prova que tu vai fazer. E é engraçado que, inclusive, essas provas de proficiência e tal, existem provas, existe uma preparação, não é simplesmente o cara saber falar, né? E também tem essa coisa do tipo assim, o cara acha que sabe, que o Diego perguntou, o cara sabe falar. O ano retrasado, o Jesus estava até na última live, ou na penúltima, ele é meu aluno venezuelano. Daí ele veio me dizer no final do ano que ele nunca tinha aprendido tão bem a gramática. Por quê? Porque o propósito, ele hoje em dia é aluno da URGS. Por exemplo, teve a Nicole também, que era argentina, ela assistia todas as minhas aulas. E tu também teve aluno que ele também era nativo, lembra? Acho que foi em 2015, 14, lá de Canoas. Sim. E ele, tipo, era nativo e ele não conseguiu ir bem na prova. Ou seja, o próprio nativo, se ele não se prepara para aquela prova, ele não vai conseguir bem, gente. Tipo assim, tu tem que ter um foco, tu tem que ter... Tipo assim, Enem é muito mais leitura, o URGS tem, leitura tem, mas também tem a questão de muito mais, no caso espanhol, heterossemânticas, tem gramática, né? Então, tu tem que saber exatamente qual é o propósito. O Ávila falou aqui que já viu muito esse lance de falar só inglês durante a aula, mas... tem um contexto, né? No pré-vestibular não faria sentido, não acham? A gente falou, né? Exatamente isso. Exatamente. De novo, pode fazer sentido. Daqui a pouco tu está trabalhando num curso de elite, onde todo mundo ali já fala um inglês super avançado, mas eu não conheço nenhum curso que faça um teste de proficiência com os alunos para saber o nível de inglês deles, que veja se eles têm capacidade oral, para garantir. Então, certamente é mais seguro tu trabalhar com a língua portuguesa sobre a língua inglesa, mesmo que tu vá a fundo na língua inglesa, né? Porque aí tu tem garantia de acesso a todo mundo, né? Então, de novo, nada é proibido, só que, né, na prática, fazer isso é mais atrapalhar os alunos do que ajudar. Aqui, só um minutinho. A Karen falou que ela é aluna B1 e a teacher dela mescla o inglês com o português. Eu precisaria disso, porque senão, meu amor... E é engraçado porque em função do mestrado, eu me obriguei a aprender a ler, né? Eu desenvolvi, mas aí, eu, fui viajar e eu sou trancada, né? Eu não consigo. Tipo assim, eu demoro para entender e para falar, então, meu Deus do céu, é um desespero. Então, também tem essa questão normal. Até porque das nossas habilidades, aí, né? Aí mais um motivo, né? Quando tu pega um vestibular, que é uma prova de leitura, quase que exclusivamente, compara com outras provas, ou com a vida, que é muito mais complexa, né? Muito mais completa, tu não tem como se preparar da mesma forma. Tu quer viajar, tu provavelmente vai precisar aprender, nem que seja algumas coisas para tu te virar ali no restaurante, para poder pedir uma indicação, para poder resolver algum problema maior ou menor ali, que tu possa prever, mas
deu, né? Não tem muito como tu prever todas as situações que podem ocorrer, e é óbvio que tu vai Com te trancar em certeza. algum momento se tu não estiver seguro. Eu mesmo, que me sinto muito seguro quando eu vou para fora e vou falar com alguém, sempre dá uma coisinha assim, opa, né, Uhum. agora eu tenho que falar de verdade com alguém, agora eu preciso, né? Sim. Aí, claro, depois de um tempo solta e vai, mas acho que o comentário da Karen é muito interessante, porque assim, ó, ela é B1, B1 já é um nível intermediário de desenvolvimento da fala, por exemplo, mas é isso, ela ainda não Uhum. chegou no nível máximo, ela está, né, desenvolvendo aí várias coisas e ela não vai andar de forma perfeita, parelha em todos os aspectos. Ela pode estar lendo muito bem já, mas a escuta dela ainda está meio fraca, e daqui a pouco o speaking dela tá oscilando. Quando ela fala sobre alguns Uhum. assuntos, ela está muito bem, outros ela fica mais confusa. Ou seja, tem muitos pequenos detalhes que tem que ser considerados. E um bom professor, como o dela aparenta ser, vai conseguir medir, opa, ok, esses alunos já estão num nível X, eu já vou tentar Uhum. dar uma forçada neles, mas eu também não posso forçar tanto que aquilo seja inócuo. Eu preciso fazer a minha mensagem chegar no aluno. Então, ó, começou a travar, É. começou a dar problema, o professor vai ter que achar o jeito né, de alcançar os alunos, e às vezes, e a maioria das vezes vai ser usando o português para que o aluno dê aquele clique que falta para poder entender na língua. Né? Quando eu precisei muito, tipo, eu perdi o trem de Londres para Amsterdã e eu só consegui resolver espanhol. E, tipo assim, eu não consigo, a gente não conseguiu. O Renan fala melhor do que eu até, mas assim, a gente não conseguiu. Foi um negócio tipo assim, ó, tá, peraí, habla espanhol? E daí eu consegui, e daí eu vi assim, como também tem a questão da habilidade que a gente acaba desenvolvendo, né? Que não é porque eu sempre digo que eu adoraria falar como um analfabeto norte-americano fala, né? Mas eu com certeza leio muito melhor do que ele. Mas naquele momento que eu precisei muito, eu não consegui usar o meu conhecimento. Por quê? Porque eu só treinei para aquele objetivo. E Fábio, olha só, hoje quase ninguém perguntou, né? A Beth é a fera do inglês. Olha só. Fábio, tu aprendeu a falar sozinho em inglês? Não, sozinho é um exagero, mas uma boa parte do meu aprendizado foi, né, eu fui autodidata, assim, eu aprendi Uhum. muito com videogame, com música, né? O videogame é tua cara. Fazer o quê? Mas, de novo, né? Dizer que eu aprendi sozinho seria. Primeiro que é impossível, né? Aprender sozinho é impossível. Sim. Tem alguém vai ter que ajudar, nem que seja nesse caso um Uhum. jogo, né? O jogo é o que desempenha os jogos, né? E a música desempenharam um papel que um professor em geral desempenha, né? A diferença é que quando tu vai para uma aula de inglês, o teu objetivo é mais abstrato no sentido de eu quero aprender inglês. E quando tu joga um jogo de videogame, tu quer terminar o jogo. E para Sim. terminar o jogo, tu precisa de inglês, né? Hoje menos, hoje em dia tem bastante jogo já traduzido, mas por muito tempo inglês, né? Era inglês ou japonês. Japonês, bem, não dá nem para entender as letrinhas. Em inglês, o cara conseguia se virar. Eu lembro até hoje de jogar um jogo de Super Nintendo chamava Zelda, né? A Link to the Past é um clássico do Super Nintendo. E eu lembro de, né, como toda criança, quando eu não sabia o que fazer, eu tentava ler alguma coisa, estava em inglês, e eu chamava minha mãe, não sei o que fazer, né? E ela dizia, olha, eu também não, tá aqui um dicionário, boa sorte, né? Mas é isso, Uhum. entende? A relação com a língua inglesa, no meu caso, ela era muito focada. Eu quero resolver esses problemas que o jogo está me apresentando, e Uhum. é o inglês que é a ferramenta que eu tinha. Se eu tivesse que aprender a programar, eu provavelmente teria aprendido, porque era o que precisaria fazer para passar no jogo. Se eu quisesse aprender a pular corda, eu ia aprender a pular corda para passar no jogo. Mas o que o Sim. jogo estava, né, o obstáculo que eu tinha com o jogo era o inglês. E aí que vem uma coisa, né, são duas reflexões, né, ao mesmo tempo. Uma é que, bem, o professor tem esse papel de conseguir, né, instigar o aluno, mostrar para ele onde que ele pode chegar e tentar, de alguma forma,
ajudar que ele use, entenda aquela língua como uma ferramenta importante. É muito difícil, às vezes, chegar num aluno, especialmente adolescente, e dizer, tu vai precisar disso aqui no futuro, vai ser importante para ti. Se tu não consegue palpabilizar isso, né, a maioria das pessoas não vai entender que um dia talvez eu vá viajar, ou um dia talvez eu tenha um problema no meu trem de Londres para Amsterdã e eu vou precisar falar inglês. Não tem como tu prever isso. É muito mais realista, né, com algo palpável. No meu caso, eu acho que tive sorte nesse sentido, porque o meu interesse pela língua, assim, explicitamente falando, ele só veio depois. Primeiro eu tinha a língua já que naturalmente, assim, porque eu estou ali jogando os meus jogos, resolvendo meus problemas com a língua, né? Mas aí que tá. A língua, a língua, o jogo, no caso, foi o meu professor nesse sentido, ao me desafiar, ao me botar, né, na situação. E, é claro, aprendi do jeito mais tradicional possível, né? Traduzindo palavra, fazendo tradução, até que aquelas palavras começaram a já fazer sentido, tu já não precisava mais fazer tanta tradução, era só uma palavra que outra, até que o teu vocabulário já era, né, bom o suficiente para conseguir deduzir contextualmente o que uma palavra significava. Sim. O videogame tem uma vantagem porque ele tem a parte visual, então algumas coisas tu consegue diretamente associar com o que está aparecendo na tela, então, né, tu não precisa ir no dicionário aprender a palavra, então isso é um processo que se alimenta assim, muito positivamente. Né? Mas depois disso eu acabei, claro, aí tinha a música é sempre mais difícil nesse sentido, primeiro porque ouvindo tu não tem muito discernimento. E naquela época também era mais difícil, né? Eu lembro que quando eu estudava era difícil conseguir a letra, daí para traduzir, era uma função de internet. Exatamente. Não, e aí tu ia lá conseguia a letra. Às vezes a letra estava errada. Aí tu fazia uma tradução, não fazia nenhum sentido, não tinha ninguém para te dar para te tutorar, te ajudar. Hoje, na pior das hipóteses, tu procura e a letra já está traduzida, que é outro problema, né? Já está traduzido, tu não tem que fazer esse esforço assim, de tentar traduzir por conta própria. Mas na música sempre foi mais difícil, porque a contextualização era mais difícil, a música tem uma linguagem própria que acaba, né, não favorecendo esse aprendizado imediato. Mas eu lembro muito bem, assim, a primeira vez que eu tive que usar inglês, assim, numa situação, converso com alguém, eu estava na rua, né? Naquela época se brincava na rua, acredito, se quiser. E passa um pessoal daquela igreja, daqueles mormons, sabe? E esses mormons, eles tem muito americano que vem para aí, fazem missão, essas coisas assim, né? E tinha uma igreja mormon perto da minha casa. E chegou um cara perdidaço, assim, americano, claramente, aquele olho, aquele cabelo vermelhão, aquela cara vermelhona, aquele cabelo ruivo, assim, perdidão, assim, e eles estavam falando entre si, e eu consegui entender o que ele queria e ajudei. E aí, alguém que fala inglês, aqui ficou meio surpreso, assim, e foi muito engraçado, porque os meus amigos olharam assim, tu fala inglês? E, tipo assim, eu acho que falo. Né? Porque sim. Eu não tinha consciência de que eu sabia falar inglês. Eu usava inglês para jogar, né? E com isso, bem, daí as aulas de inglês no colégio começaram a ficar fáceis, comecei a me interessar porque eu me dava bem, eu começava a me interessar, né? Era legal. Normal. Colegas, exato, né? Daí começa aquela coisa de querer daqui a pouco desafiar o professor também, né? E daí começou a criar um gostinho pelaquilo que acabou virando uma profissão. Mas aí que tá. Esse inglês que eu tinha não resolveria nenhuma prova de vestibular. Né? Pelo menos não as de hoje em dia. Talvez no Enem eu me desse bem. Porque eu tinha desenvolvido uma capacidade de leitura, né? De achar informação, de deduzir vocabulário contextualmente. Então, quer dizer, acho que no Enem eu me daria bem com essa experiência. Mas quando tu pensa em URGS, se eu imaginasse fazer um exame de proficiência, eu ia tomar um pau federal. Por melhor que eu conseguisse ajudar pessoas perdidas na rua, uma prova é outra coisa, né? Então, no final das contas, olha como tudo se conecta, né? Realmente, por mais natural que seja o aprendizado, uma coisa é o aprendizado natural, outra coisa é o teu estudo, teu aprendizado explícito sobre a língua. Né? Não, e é legal, assim, que eu acho que deu pra gente se conversar, que assim, a pessoa, quando ela sempre tem um objetivo, né? Ela precisa, tipo, se é prova da URGS ou, sei lá, FUVEST também tem prova de inglês, né? Ela precisa conhecer a prova.
Se é a prova da TOEFL, Cambridge ou DELI, selo, ela também precisa conhecer a prova. E se Enem também precisa. Mas, se sempre acabam perguntando, tipo assim, e a questão, até porque a gente tem muito, a questão do eu posso ser autodidata, tem alguma dica, assim, que tu diga assim, isso aqui vai te ajudar sempre. Por exemplo, eu sempre sugiro, até porque eu fiz isso e eu aprendi muito, né? Então, assim, que as pessoas olhem filmes e séries em espanhol com a legenda em espanhol. Porque daí ela desenvolve a leitura, né? A audição, tipo, simultaneamente, ela consegue também relacionar. Isso principalmente para quem quer, não só para quem quer só fazer uma prova, mas também para quem está aprendendo. E eu acho que essa dica, tipo, para espanhol é muito assim, tu vai conseguir utilizar. Tem alguma dica para quem estuda inglês, tipo, Eu acho assim, ó. que tu sempre dá, que tu gostaria? Claro, claro. A tua dica é boa, só que diferente do espanhol, pro inglês, tem um gato aqui que anda. Participar, claro, como sempre. Tem. Que grande que tá. Tá grande, né? Mas igual. No espanhol, tu tem uma vantagem da semelhança, né? Da proximidade das duas línguas. Que, de novo, claro, vai ter palavras ali que tu não vai saber, mas assim, com uma legenda, isso já. O gap, né? O vão entre o que tu tá ouvindo e o que tu sabe do português diminui consideravelmente. No inglês, mesmo que tu pegue uma série como Friends, né? Que é super fácil, super, super de boa, né? Não vou nem falar de um Big Bang Theory, que tem uns termos malucos. Não, pega uma série super de boa, sobre o cotidiano. Se tu sair vendo em inglês, com legenda em inglês, a barreira vai ser maior e talvez isso te desmotive. Então, a minha dica seria busca algo, né? E eu acho que todo mundo que está ouvindo aí o papo vai entender por que é minha dica, né? Falei da minha história. Busca algo que tu gosta, que te interessa, que seja realmente significativo para ti. Porque esse é um dos problemas de cursos. Às vezes a gente está ali lendo um texto sobre um assunto completamente bizarro que não tem nada a ver com a nossa realidade. Mas se a gente estivesse daqui a pouco lendo sobre o nosso autor favorito, sobre os filmes que a gente gosta, sobre a série que a gente gosta, sobre os jogos que a gente quer jogar, talvez aquilo fosse o motivador. De novo, seria legal tirar o foco do inglês um pouco para depois poder dar esse foco. Ou seja, acha algo que te interesse e que faça sentido buscar em inglês, né? Depende de quanto se quer forçar a barra nisso. Não, eu quero forçar a barra e quero aprender inglês. Então tá. Então agora tu começa a ler sobre esse assunto sempre em inglês. Não, eu não preciso tanto. Daqui a pouco tem que achar aquele assunto no qual realmente ler inglês vai fazer mais sentido, entendeu? Tipo, é um assunto que não tem muita informação em português ainda. Então, mas é um assunto que te importa. Não adianta também achar um assunto só porque tu quis achar um assunto. Pô, é uma coisa que não existe muito em português, a fonte está em inglês e aquilo vai te motivar. O que vai te motivar não é o inglês, é o que tu faz com o inglês. Né? Eu acho que isso E, de novo, até mesmo uma prova de vestibular pode ser esse motivador. Né? Se É verdade. estiver bem numa prova, tu pode usar isso para te ajudar. Mas como provas, em geral, são muito mais genéricas em assunto e o foco daí realmente é a língua, eu sugiro realmente que, assim, cara, acha aquele assunto que te é caro, que te é importante. Repito, jogos, filmes, músicas são sempre muito bons para isso. Mas hoje, com a internet, pô, dá para ler sobre... Né? Tu ama Harry Potter? Tu pode ler Harry Potter em inglês, mas mesmo que tu leia em português ainda, tu pode ler sobre Harry Potter em inglês. Tu pode entrar no site oficial do Harry Potter. Tu pode entrar na Wikipedia em inglês. A vantagem do inglês é que a gente tem tanta coisa, né, escrita em inglês, e por ser uma língua, né, muito universal nesse sentido, que não tem assunto que não esteja escrito em inglês. Então, achando esse assunto, achando essa coisa que a gente curte muito, o inglês deixa de ser o foco e ele passa a ser a ferramenta para a gente chegar no foco. Eu vou ter que... Vai terminar em 40 segundos, 39, 38, 37. Passa muito rápido, né? Eu te avisei que passa muito rápido, mas primeiro quero te agradecer, antes que acabe. Obrigada por ter aceitado novamente o convite. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para o Fábio, que vai acabar em 20 segundos isso aqui, certo?
Manda as Um perguntas para a beijo. Beto aí que depois eu respondo de alguma forma. Exatamente. Tem 15 segundos. Mas aqui perguntaram sobre plataforma. Adicione o Fábio, converse com ele, que também ele responde. 10 segundos. 9. Então tá. Beijo, beijo. Tchau, Obrigada. Beto. Te cuida. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Valeu.